das coisas pertinentes ao reino de Deus. Portanto, ele começa dizendo: se você quer ser alguém que ensina, alguém que venha falar de Deus, tenha cuidado com o que você fala, porque você pode, ao invés de estar sendo abençoado, ser amaldiçoado pelo que diz. Isto é, levando a palavra de Deus através de seus lábios, por interesses escusos, por vontades próprias. Então começa o primeiro aviso a nós, nos dizendo: o que é o nosso falar? A nossa boca pode ser algo que construa pontes. Isto é, o meu falar pode ser que eu me aproxime de você e tenhamos uma relação agradável, uma relação amistosa, como tem que ser no Evangelho. Ou o meu modo de falar pode criar barreiras, muros, difíceis de transpor. Então o nosso falar, ele tem grande poder, tem grande agilidade em nossa vida de mostrar quem nós somos e onde queremos chegar. Por isso que o nosso irmão Tiago aqui, ele quer tratar exclusivamente, em grande parte desse capítulo, tratando apenas sobre o poder da nossa fala. E é interessante quando coloca isso, e eu quero ver algumas coisas com você aqui, sobre a grandiosidade de pregar o próprio Evangelho. Eu vou ler para você, não precisa abrir, em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2 e 3, verso 2 e 3, Paulo diz o seguinte: pois quem fala outra língua, não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza aos homens, isto é, aquele que prega, aquele que fala, aquele que ensina aos homens, edificando, exortando e consolando. Isto é, quando eu me dirijo a você, a minha função é te exortar, te consolar, te estimular, dar a você entendimento da necessidade do porquê estar aqui, do porquê servir a Deus, o porquê que você almeja uma vida eterna. Mas Tiago começa a nos mostrar algo que muitas vezes habita em nós. E eu confesso a vocês, quando eu leio textos assim, em que eu faço uma autoanálise, a gente começa a observar, pelo menos eu observo na minha vida, coisas que precisam ser transformadas. Não para que simplesmente eu tenha uma relação boa com você, mas que eu possa ter uma relação boa com Deus, que é o nosso grande intuito. É viver em paz um com o outro, mas viver uma vida de santidade com Deus. Não uma vida segundo o que o mundo nos apregoa, mas segundo o que Deus tem para a nossa vida. Olha o que começa dizendo o verso 5, para mim e para você. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Isto é, a língua tem o poder de transformar situações. Fazendo aqui um ponto ao contrário nos versículos. Ele diz aqui: a tua língua, a nossa língua, ela tem a capacidade de incendiar uma floresta. É o que diz no verso anterior, quando diz o seguinte: assim como uma fagulha é capaz de incendiar um bosque, a nossa língua é capaz de incendiar relacionamentos. E não é assim que acontece com o fofoqueiro? Você já viu aquelas situações em televisão, onde nós vemos ali alguém que, desavisado, vai fazer uma fogueira na floresta, porque se acha, sei lá quem, lá, o homem das cavernas, e quer fazer um foguinho no meio do mato, mas acaba incendiando uma floresta inteira? Não são assim as más informações? Como o próprio Paulo fala, que as más conversações corrompem os bons costumes. Então ele diz: assim como uma pequena fogueira pode destruir um bosque inteiro, palavras mal proferidas ou maldosamente proferidas podem trazer uma grande destruição. E ele continua dizendo também sobre isso: como um grande navio, ele é carregado num mar revoltoso. O timoneiro, o que é um timoneiro? Você já viu filme de pirata, filme de navio, onde tem um círculo, onde o sujeito fica ali, né? Para um lado, para o outro, vamos para cá, vamos para lá. Aquilo é um timão. E aquilo move uma peça atrás de um navio, chamado leme. No tempo, na antiguidade principalmente, ele era feito de madeira. Então, durante uma tempestade, um timoneiro capaz, ele conduzia o navio segundo o movimento do mar, segundo a força do vento, para que ele não viesse a naufragar. Agora você imagina um grande navio de madeira,
como nós vemos Paulo contando em Atos, um navio que não tem como se segurar, um navio com seu leme avariado, um navio jogado por mar, por vento, a tendência é afundar. Então ele diz aqui, assim como um pequeno leme dirige um grande navio de madeira em meio a uma tempestade, assim é a nossa língua. Ela pode nos levar em meio a uma confusão, ela pode nos conduzir em meio ao problema, ou ela pode afundar de vez aquilo que já está ruim. Conhece aquela frase? Nada é tão ruim que não possa piorar? Muitas vezes nós podemos fazer isso com frases. Já aconteceu com você isso? Comigo já aconteceu várias vezes. De você fala um negócio, você gastou 5 segundos para falar, agora tem uma vida para consertar a besteira que você falou. Não é assim que acontece muitas vezes? Fazemos comentários, falamos, já falei, agora já era. Agora tem que gastar um tempo tentando a famosa frase, não foi bem isso que eu quis dizer. E às vezes não sai, né? Às vezes fica difícil de engatar. E é o que ele fala aqui, como um grande navio sem direção, pode ser a nossa vida quando a língua, ela não é domesticada. É isso que ele está dizendo para mim e para você aqui, que o cuidado que nós temos que ter, assim como um cavalo é guiado por um freio, um pequeno ferro na sua boca, onde aquele que guia, um animal grande, forte, de grande porte como um cavalo, é domado, é guiado por um pedacinho de ferro. Assim é a nossa língua. Ela move o meu e o seu corpo por inteiro, por um único motivo, a minha e a tua mente, ela diz, a nossa boca diz o que o nosso coração está cheio. Não é assim que funciona? Por vezes no momento de ira eu não falo o que realmente eu penso, em situações eu não falo geralmente o que realmente está dentro de mim, onde na minha mente Deus fala, tenha misericórdia, mas o meu coração diz, não, é agora que vai ouvir a verdade. E por vezes nós deixamos que o nosso coração, a nossa vontade, vença algumas situações de nossas vidas. E ele continua no verso de número 7. Vamos ver aqui. Continua dizendo o seguinte: pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. A gente tem grande dificuldade de ter um autocontrole. Há entre o fruto do Espírito, um dos gominhos lá do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Algo difícil de se ter. Há pessoas que carregam no seu coração mágoas de uma vida, que não conseguem resolver. Inclusive no domingo de manhã na escola bíblica nós falamos um pouco sobre isso, sobre o problema de raiz de amargura. Você sabe que toda árvore, ela tem que ter uma raiz para sustentar, para que ela fique em pé, para que ela dê frutos. Agora você imagina algo que tem uma raiz como a amargura. O que é a amargura? Vem de uma palavra, vem de uma junção de palavras, como que dizendo, água amarga, água que não se dá para beber. Então, e você imagina a raiz de algo que não se pode beber, que não é aconselhável para a sua vida. Então, quando eu vejo aqui um coração com raiz de amargura, e eu já convivi com pessoas assim, pessoas que muitas vezes conversavam com você, riam, brincavam, tudo parecia que andava normal, mas em um dado momento, em dado estalo, a pessoa começa a falar um monte de coisas que você nem imagina aquilo que já estava no coração da pessoa. A pessoa, ao invés de exteriorizar, buscar perdão, ser transformada, ser liberta de uma mágoa que só consegue sair através do perdão, ela fica internando aquele negócio, trazendo para si e formando raízes no seu coração de falta de perdão, mágoas, ressentimentos, problemas familiares. Certa vez eu lendo um livro, há muito tempo,